Pensando na função que Ellen White exerce em relação com a Bíblia, creio que nós podemos ilustrar a função de Ellen White através de 4 analogias. Uma delas seria a analogia de um farol. O dom profético na Bíblia é mencionado como uma luz para o caminho. E da mesma maneira, nesses últimos dias da história humana, em que o mundo assume a configuração, como diz o apóstolo Paulo, de dias muito difíceis, com tudo que é tipo de problema aflorando. Em meio às tempestades desses últimos dias, o dom profético de Ellen White é como um farol que nos indica o caminho, como um navio no meio da tempestade, em que direção ir com segurança rumo ao porto final, ao porto da eternidade. Não fosse o dom profético de Ellen White, talvez nós estivéssemos perdidos dentro da história contemporânea. Esse mundo vai ter um fim, muitas pessoas já criam que o mundo terminaria, mas não terminou até hoje. Que segurança tenho eu de que realmente estamos chegando ao fim? Eu creio que muitos, até mesmo dos críticos de Ellen White, ainda que criticam Ellen White, mas eles devem, em certo sentido, o parâmetro de sua interpretação dos últimos acontecimentos a declarações que ela fez no passado. Uma segunda analogia é a do GPS. Em Isaías nós temos aquele texto tão bonito, Isaías capítulo 30, verso 21. Se te desviares para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Logicamente, é a influência do Espírito Santo na consciência, mas eu creio que na palavra profética ele também fala a nós. É como um GPS, você programa ir para determinado lugar, você sai da rota para um caminho ou para o outro e o GPS lhe traz de volta para conduzir nesse caminho. Então eu creio que o dom profético de Ellen White e seus escritos exercem essa função de um GPS espiritual para a gente não errar o caminho da palavra de Deus com nossas próprias teorias pessoais. Uma terceira é a do microscópio. A realidade do mundo existe, mas nós a olho nu não conseguimos ver tudo. Da mesma maneira, o dom profético de Ellen White é como um microscópio que nos ajuda a ver algo na palavra de Deus que a olho nu nós não conseguimos muitas vezes discernir. E depois nós olhamos, puxa, mas isso estava escrito e eu não consegui ver. Da mesma maneira, o dom profético de Ellen White é um microscópio espiritual para nós entendermos a palavra. E uma quarta analogia é como a do telescópio. O telescópio não coloca estrelas no universo ou no céu que nós contemplamos, mas ele nos ajuda a ver as estrelas que lá estão e que a olho nu não conseguimos perceber. É como um grande telescópio do Monte Palomar, na Califórnia, ou então como o Hubble, o famoso radiotelescópio que tem desvendado e trazido para nós imagens do universo profundo. Da mesma maneira, Ellen White exerce a função de um telescópio espiritual. Como, por exemplo, o desejado de todas as nações. Quando você lê, você compreende os evangelhos sem uma interpretação artificial, mas você entende os evangelhos e o que eles têm a nos dizer de uma maneira muito mais clara do que se não o tivéssemos. Que Deus nos ajude, que possamos ter a compreensão correta do dom profético de Ellen White exercendo as funções de um farol espiritual, de um GPS espiritual, de um microscópio e de um telescópio espirituais também.